Estamos de volta na Boca do Povo aqui pela Itaberá 98,7 FM. Agora vamos falar um pouco de política, do trabalho do deputado na Assembleia Legislativa, recebendo aqui a visita do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Obrigado pela presença, deputado. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a toda a gente amiga de Blumenau, de toda a região do Vale. Que coisa boa poder estar aqui na Itaberá, na 98.7. Obrigado pela gentileza da oportunidade. Parabéns pela estreia. Obrigado, deputado. Dia 1º de fevereiro, a sua estreia aqui na Itaberá. Jorge, a nossa na Assembleia Legislativa. Então eu estou muito feliz em poder agora, pessoalmente aqui, estar contigo e falar com a gente amiga de Blumenau e da região através da boa programação aqui da Itaberá. Muito obrigado mesmo pela gentileza da oportunidade. Viramos a página, né, deputado? É um novo recomeço, né, para o senhor também na política, né? Exato. Eu tive uma trajetória na vida pública municipal aqui em Blumenau, uma trajetória da qual eu me orgulho e da qual eu carrego muita gratidão no coração. Você é testemunha ocular disso, Jorge? E sabes o quanto eu comecei cedo, lá atrás, com muito ideal, com muito idealismo, com muita crença em relação a acreditar de verdade, de coração, na política como um instrumento de transformação positiva para a vida das pessoas e da comunidade. Então comecei devagarinho, passo a passo, como suplente de vereador uma vez, suplente de vereador pela segunda vez, até que na terceira tentativa me tornei vereador aqui em Blumenau, ainda jovem, aos 25 anos. Fizemos um bom mandato de vereador que repercutiu e deu efeito na vida das pessoas, tanto que através desse mandato de vereador me tornei o prefeito mais jovem e mais votado aqui da história de Blumenau. Então vencemos aquela eleição de prefeito em 2012, veio a reeleição em 2016, a maior votação do estado no segundo turno naquela ocasião. E aí houve um período aí de vida privada, uma vida fora da política, esses últimos 4 anos, em que voltei à sala de aula como professor de Direito, como aluno no doutorado em Direito. Então foram 4 anos aí de vivência na vida privada, voltando a advogar, atuando na vida privada. E agora essa nova oportunidade na vida pública como deputado estadual, eu iniciei no dia 1º de fevereiro. Jorge, eu estou muito feliz, muito realizado. Você, enfim, tanto quanto aquelas pessoas que mais convivem comigo, e acompanhasse esse início de caminhada desde lá atrás, desde muito cedo, desde os nossos tempos de Nereu, de Galega. Desde a TV Galega, né? Desde a minha variante. O nome do programa é Galera Mix. Exatamente. Então a gente foi colega de trabalho por tanto tempo, tu acompanhou aquele início de caminhada, e sabes o quanto eu sou movido realmente por idealismo, por crença na boa política. Então eu estou muito feliz com essa oportunidade de algum modo, poder mais uma vez contribuir com Blumenau, com região, e agora por Santa Catarina e pelos catarinenses também. Deputado, já que a gente tocou nesse assunto do histórico do senhor na política, né, como é que foi essa trajetória, o senhor governou aqui o município por um mandato e meio. Teve alguma coisa que ficou para trás, que o senhor como prefeito queria realizar e não conseguiu? Jorge, tem uma máxima do Papa Francisco que diz mais ou menos assim: a gente tem que trabalhar como se tudo dependesse só de nós. Certo. E a gente tem que acreditar como se tudo dependesse só de Deus. O que eu extraio também dessa máxima? Eu entendo que assim, na vida pessoal ou profissional da gente, isso vale para a política também, o que vale é a consciência tranquila. Porque a vida tem acertos e desacertos. Olhando para trás, é óbvio, tipo, com a vivência de hoje, com a maturidade de hoje, cada um de nós olhando para trás, quanta coisa teria feito diferente. Isso é óbvio. Mas, por isso que eu parto dessa máxima, da consciência tranquila em que sentido? Eu tenho a máxima consciência tranquila de que ao máximo busquei, de boa fé, fazer o melhor. Acertos há e erros há. Todos somos seres humanos, né? E isso vale para a vida de todos nós. Mas então eu busco olhar para trás, claro, sempre num sentido de avaliação, reflexão, porque cada dia na vida da gente é para refletir, lapidar, avançar e melhorar. Mas eu tenho a consciência tranquila porque todas as decisões que eu tomei naquele momento, naquele tempo, foram ao máximo, com toda a boa fé, buscando o melhor resultado. Com certeza, a gente entende isso, deputado. Agora, na Assembleia Legislativa, né, como é que está essa nova fase, né? Agora como deputado estadual, agora como representante de um estado, né, de centenas de cidades. O deputado não representa apenas uma região, mas o estado inteiro, apesar de sempre trazer com ele, né, o seu colégio eleitoral, né, deputado? Estou muito animado com essa oportunidade. Fui votado em 245 municípios,
das 295 cidades catarinenses, ou seja, cheguei à Assembleia Legislativa com uma votação estadualizada, metade dos votos aqui em Blumenau, muitos votos no Vale Europeu, na Foz do Itajaí, mas uma votação assim muito estadualizada, o que representa uma crença dos catarinenses em relação ao nosso trabalho, uma confiança de Santa Catarina em relação ao nosso trabalho. Na Assembleia Legislativa, acabei assumindo posições importantes e que ajudam no dia a dia em fortalecer a nossa atuação para buscar trazer mais recursos e mais investimentos. Por exemplo, acabei assumindo a liderança do partido que eu sou filiado, o PSD. O PSD é um partido que tem 3 deputados estaduais. Eu, deputado Júlio Garcia e deputado Mário Mota. Por unanimidade, né, da votação do deputado Júlio Garcia e do deputado Mário Mota, ambos me elegeram o líder da bancada para esse início aí de trabalho na legislatura. E, ao mesmo tempo, eu represento um bloco parlamentar que reúne o PSD, União Brasil e PTB. Então, 7 deputados me elegeram o líder deste bloco parlamentar. 2, inclusive, são aqui de Blumenau, além de mim, que é o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, o deputado Egídio Ferrari, do PTB, ambos que estão na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, essas 2 lideranças do partido, 3 deputados, e do bloco parlamentar, 7 deputados, isso nos fortalece em relação às secretarias de Estado, por exemplo, para lutar por recursos, por investimentos, para que a gente possa trazer mais para a cidade, para a região e, claro, para o conjunto dos catarinenses. E que é tão importante, né, deputado? Exato. Você noticiou antes aqui, o deputado Ivan Nates, por exemplo, aqui da nossa cidade, assumiu a presidência da Comissão de Trabalho. Isso é uma posição importante para Blumenau e para o Vale, porque existem 3 comissões na Assembleia que são as primeiras pelas quais transitam os projetos de lei. A Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou membro. Então, Blumenau faz parte da Comissão de Constituição e Justiça através do meu trabalho. Que é importantíssima essa comissão, né? É fundamental. A principal comissão do parlamento, né? A Comissão de Constituição e Justiça é a porta de entrada de todo e qualquer projeto de lei na Assembleia Legislativa. Então, por exemplo, o governador manda um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Passa primeiro pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu faço parte, para justamente analisar se aquele projeto é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, e se vai ter eficácia ou não vai ter. Então, a Comissão de Constituição e Justiça é um filtro super importante e, para nós, né, de Blumenau e do Vale, muito bom. Temos um deputado nosso lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. Temos o deputado Ivan Nates, por exemplo, presidindo a Comissão de Trabalho. Essa Comissão de Trabalho abrange também os temas relacionados ao chamado serviço público. O que isso quer dizer na prática? Bem imediato, vai chegar agora na Assembleia Legislativa a reforma administrativa. É certo. Como o governador do Estado imagina governar com qual estrutura, com qual hierarquia administrativa, com qual composição administrativa para os próximos 4 anos. Passa primeiro na CCJ, onde eu estou, para analisar as questões de constitucionalidade e legalidade. Depois vai para a Comissão de Finanças para analisar o impacto financeiro. E aí, por exemplo, essa matéria chega na Comissão de Trabalho, que é presidida por um blumenauense, o deputado Ivan Nates, para ver a questão de adequação ou não à melhor forma de funcionamento do serviço público. E, em paralelo, temos 2 deputados de Blumenau na mesa diretora, que dita o ritmo da tramitação dos projetos. Então, Blumenau, o Vale, está super bem representado nesse sentido. 2 deputados, Marcos da Rosa e Egídio Ferrari, na mesa diretora, o deputado Ivan Nates presidindo a Comissão de Trabalho, eu membro da Comissão de Constituição e Justiça e líder do PSD e também do nosso bloco parlamentar, que é a União por Santa Catarina, que congrega 7 parlamentares. Então, a gente que sempre defende, né, e você é um defensor disso, Jorge, o incremento, né, da nossa representatividade regional. Hoje temos 4 deputados estaduais de 40, significa 10% da Assembleia Legislativa, e os 4 já na largada com posições estratégicas dentro do funcionamento da Assembleia Legislativa. Assumindo responsabilidades muito importantes, né, deputado? Isso é muito bom. E a região torce muito para que isso siga adiante, porque é uma região que o governo do estado andou meio afastada na própria gestão do senhor aqui como prefeito. Havia essas dificuldades, né? O governo do estado sempre um pouquinho mais afastado aqui da região. Tem muitas pendências aqui com a região. E por falar em pendências, o senhor foi um dos responsáveis por organizar um encontro dos prefeitos aqui da região com o secretário da Fazenda para conversar
sobre compromissos assumidos pelo Estado, tudo bem que era o outro governo, né? Mas eram compromissos assumidos pelo Estado que agora a gente vive um ponto de interrogação para saber se haverá ou não continuidade, né, deputado? Como é que foi esse encontro? O senhor saiu otimista dessa reunião? Eu sou otimista por natureza. É verdade. Mas nesse tema também bastante otimista. Até porque eu tenho um entendimento, sempre que se assina um documento público, tem o CPF ali do governante que assinou, mas tem o CNPJ da instituição. Então alguns compromissos estão acima do CPF, estão no CNPJ. Ou seja, vai além do desejo da pessoa física que lá estava, representa um compromisso da instituição. E esses compromissos firmados com os municípios são compromissos institucionais do Estado. A nossa posse como deputado estadual foi no dia 1º de fevereiro, mas já em janeiro eu contatei o secretário, em primeiro lugar, da Casa Civil, o secretário Sorato, perguntando, olha, secretário, os municípios estão evidentemente ansiosos, afinal tem obras aí iniciadas. Isso vai ter continuidade ou não vai? O Estado firmou compromissos. Eu sempre, claro, também com bom senso, é importante fazer uma ressalva. São compromissos assumidos pelo governo anterior. E o novo governo, claro, está começando e, portanto, tomando pé da situação. Então, essa ressalva é justo que se faça. Mas, por outro lado, são compromissos que o Estado de Santa Catarina assumiu. E aí eu coloco sempre o ponto de vista do município, dos prefeitos. Eu fui vereador e prefeito, eu sei onde é que o calo aperta. Imagina a situação do prefeito. E quando eu falo prefeito, na verdade, é o sentimento da cidade, que é o representante da cidade. Exatamente. O prefeito estava ali na prefeitura, vem uma ligação do Estado. Diz, prefeito, vem cá. Apresenta projeto que nós temos dinheiro para dar. Aí o prefeito volta para sua cidade, tira dinheiro do bolso para fazer o projeto de engenharia, eventualmente tira dinheiro do bolso para fazer as desapropriações que são necessárias, cria, evidentemente, uma expectativa na sociedade e está fazendo isso de boa fé, imagina. O prefeito está na prefeitura, o Estado chama. Querido, faz projeto aí que nós vamos mandar dinheiro. Aí manda a primeira parcela. E aí, as obras começam. As obras começam. E agora? O cidadão vive aquela expectativa, né? Meu Deus, a minha rua vai ser asfaltada finalmente. Tem aí, asfalto, tem ponte. Tem de tudo. Tem de tudo. E aí eu expliquei isso, evidentemente, para o secretário da Casa Civil, que disse que isso estava no âmbito de um diagnóstico por parte da Secretaria da Fazenda para que o Estado tomasse pé dos números. E Jorge, olhando os dois lados da moeda, né? É assustador, por um lado, olhando o prisma do Estado, porque aquilo que o governo anterior se comprometeu e acabou efetivando foi um desembolso de 30% do valor das obras. Uhum. Ou seja, estão faltando aí 70% para que as obras continuem e finalizem. Então a gente fez um trabalho muito sério, que inclusive foi reconhecido pelo secretário da Fazenda como um exemplo que ele quer levar para as outras regiões. A gente fez um trabalho técnico, um caderno, obra a obra, convênio a convênio, transferência a transferência de cada uma das cidades, para que o Estado recebesse de forma didática, porque isso fica tudo esparso lá nos documentos do Estado. Sim. Então hoje a Secretaria da Fazenda recebeu do Vale Europeu, que é a nossa região, algo muito didático, dizendo, olha, Blumenau é assim, Gaspar é assado, Brusque desse modo, Ascurra desse modo, Rio dos Cedros desse modo, Benedito, e assim por diante. Obra a obra, o status fotográfico, o status financeiro, tudo mastigadinho para que o Estado agora possa tomar pé dessa situação e fazer um cronograma. Então uma coisa o Estado já decidiu, qual que é a prioridade? Aquilo que já começou, aquilo que teve pelo menos um desembolso, ou seja, as obras que estão em andamento. Então os prefeitos saíram muito esperançosos, eu saí muito esperançoso, nós envolvemos todos os prefeitos que estão nessa situação aqui no Vale Europeu, envolvemos os 4 deputados do Vale Europeu, eu, o deputado Egídio, Marcos da Rosa, o deputado Ivanates, todos numa soma de esforços, numa comunhão de esforços para que o resultado final aconteça. O compromisso do secretário Cleverson, que é alguém muito comprometido, um craque, ele é realmente muito qualificado, é até o final desse mês de fevereiro apresentar ao governador esse levantamento do Estado inteiro, e a nossa região saiu na frente, deu pontapé pela nossa iniciativa, pelo nosso trabalho. E aí o governador, no início de março, vai se debruçar sobre esses números para dar uma luz, né, de como é que vai ser a forma de escalonamento. Mas qual que é a visão do secretário Cleverson? O desejo é que aquilo que foi iniciado siga adiante. Tenha continuidade, né? Como aqui em Blumenau muitas obras foram iniciadas, há uma preocupação muito grande. Exato. Né? Claro, aquilo que foi prometido, mas que não foi iniciado, isso aí é uma discussão para um outro momento. Sim. Vamos por partes. A primeira parte é dar vazão
aquilo que já teve início. Concluir o que está em andamento com garantias, né? E só nesse ponto, e só com essa linha de corte, nós estamos falando aí de uma busca, de uma complementação agora do Estado da ordem de 177 milhões de reais só para a nossa região, exclusivamente para os 10 municípios da nossa região. Imagina o Estado inteiro, né? E aí bate de frente, né, com aquela apresentação financeira que o governador Jorginho fez, né, da realidade financeira do Estado, né, mostrando como o Estado vai ter que conseguir se virar para dar conta de todas as demandas, das promessas, diante da situação, da realidade, segundo ele, financeira que o Estado vive. Eu lembro, deputado, que durante a campanha nós conversamos e o senhor dizia da necessidade de se chegar no parlamento e se fazer um projeto para regulamentar o Plano 1000, né? Que era uma promessa de boca, que não tinha embasamento jurídico nenhum, que podia simplesmente, como veio ir, do nada, como aconteceu, né? E está aí a realidade. Agora, é possível, agora já conhecendo melhor toda essa situação, é possível se formatar um projeto para garantir o que foi prometido lá atrás? Jorge, a situação financeira do Estado é complexa como outros estados. Então, o que a gente consegue agora? É ir por partes, né? Aquilo que eu dizia lá atrás, infelizmente, na verdade, se confirmou, né? Sim. É um tratado de boca. Muita gente falava, né? Acreditava ser apenas uma forma de uma pré-campanha, digamos assim, né? Então, atender os municípios e ganhar apoio. Então, assim, de modo muito reto e muito claro, né? O que a gente consegue? É naqueles convênios e naquelas transferências que já tenham tido um desembolso, é lutar firme e aí institucionalizar, e é isso que o secretário Cleverson vai viabilizar, ou buscar viabilizar junto ao governador, e esse parece ser o desejo do governador Jorginho, é honrar aquilo que iniciou. Então a gente tem que ir por etapas. E a primeira etapa é essa, é lutar para que aquilo que iniciou tenha andamento, siga adiante, que tenha curso, que tenha vazão. Então a gente vai trabalhar firmemente no sentido, né, de garantir, honrar, e só no nosso Vale Europeu, só em Blumenau e na nossa região, nós estamos falando aí de 177 milhões de reais que são necessários para dar conta desse recado. Isso é uma, né, de 21 regiões do estado de Santa Catarina. Então vai ser um grande dor desafio. De cabeça para quem está assumindo. Vencida essa etapa, aí, claro, aí vem o segundo momento. Aí tinha um conjunto de promessas, mas é um trabalho que começa do zero de novo. E aí qual é o papel do deputado estadual? É num momento em que haja... Então, primeiro é dar conta daquilo que iniciou. Quando chegar um segundo momento do Estado em que vem um novo pacote de obras, aí sim, aí fazer a coisa certa do jeito certo. Aí é buscar a institucionalização daquilo para que essa história não se repita. Exato, e que os municípios tenham garantia, né? Porque olha o lado agora, né? A gente olha o lado do Estado, claro, está chegando agora, outro assumiu o compromisso, não deixou o dinheiro em caixa, só na nossa região deixou aí um buraco de 177 milhões para honrar. Então a gente olha o lado do Estado, óbvio que compreende, mas vai lutar para que isso aconteça. Só que por outro lado tem um município, onde a gente vive, a cidade e a região que nos abriga. E aí é a população que está de boa fé. Porque, como eu disse, os prefeitos é que foram chamados pelo Estado. Disseram, ô prefeito, vem cá, faz o projeto aí que nós vamos dar o dinheiro. Aí o prefeito, obviamente, de boa fé, vai lá e tira um dinheiro do bolso para fazer o projeto de engenharia. Tira outro dinheiro do bolso para desapropriar. Põe o dinheiro da contrapartida, inicia a obra, cria expectativa da comunidade. Aí está diz, tchau, querido. Aí não dá, né? Então é isso que nós vamos lutar. É mais ou menos o que aconteceu, a grosso modo, né? Mais ou menos isso que brincando, mas falando sério, é isso aí. Fora as promessas, né, que foram levadas a público e que acabaram frustradas, como é o caso aqui em Blumenau do SESI, né? Exato. O recurso de repasse do SESI, que o senhor foi prefeito, foi gestor municipal, sabe da importância que é a cidade ter conseguir pegar aquela estrutura lá, né? Imagina. Para o esporte, para eventos, para o desenvolvimento dessas áreas aqui no município, né? Seria fantástico, mas esse é aquele tipo de compromisso que ficou na segunda etapa, ou seja, foi o apalavrado, né, que não se tornou concreto. Então, o Estado tem, só na nossa região, esses 177 milhões de compromissos aí para honrar. Né? Então, é para um segundo momento que ficam ações estratégicas como essa. Mas é lamentável que isso aconteça. Eu sou de uma
escola política da seriedade, da palavra, da retidão, do jogo reto, do jogo claro. Então, por isso que institucionalizar os novos compromissos, os compromissos que porventura venham, isso é fundamental e muito importante. É muito, muito mesmo, né? Tomara que tudo dê certo. A gente sabe que tudo depende de recursos, o governo está entrando agora, tem que se encaminhar. São muitos os pedidos estado afora, né? Mas tomara que venha. Bom, só a garantia de conclusão dessas obras que estão em andamento já deixa os prefeitos um pouco mais tranquilos, né? Nesse sentido. Até para deixar bem claro e não criar uma nova falsa expectativa, né? Nós estamos na luta para que isso se concretize. É o desejo do secretário, é o desejo do governador, agora vem o trabalho interno, né, para viabilizar isso. Nós, como deputados, estamos fazendo essa nossa parte dessa cobrança. Então a ideia é que, e vamos tratar bastante desse tema naquele período, por fim de fevereiro, o secretário da Fazenda apresente ao governador os números, para que no início de março o governador possa bater o martelo e apresentar um cronograma para esses municípios de como é que esses desembolsos vão se dar. Uhum. Deputado, outras demandas do senhor na Assembleia Legislativa. O senhor também motivou lá um fórum, né, de acompanhamento aí da gestão do governo junto com a comunidade. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, a importância da criação desse fórum e também as suas metas, né, nesse início de mandato na Assembleia Legislativa, além, é claro, de acompanhar todo esse desenvolvimento desse imbróglio aí com as questões do Plano 1000. Eu sou um defensor dos municípios, das cidades, porque é onde a vida da gente acontece. Exatamente. Então eu sempre tenho defendido a tese de que um deputado é o elo, é a ligação, é a ponte dos municípios com o governo do estado e é um embaixador e um advogado de defesa dessas causas dos municípios, das cidades, e eu tenho me portado assim na Assembleia, tanto que assumi inclusive a vice-presidência da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia, justamente para que nessa Comissão de Assuntos Municipais, agora comigo na vice-presidência, a gente possa ser realmente o elo, a ponte, a ligação, o advogado de defesa e o embaixador da causa dos municípios. Mas nessa semana a gente lançou um fórum parlamentar, o primeiro fórum parlamentar dessa legislatura, o primeiro fórum parlamentar da Assembleia Legislativa nesse novo ano, foi de nossa iniciativa, com apoio de 23 parlamentares na largada, ou seja, uma adesão muito expressiva. Sim. E a gente fez o lançamento do chamado Fórum para o Governo Aberto. O que é o Governo Aberto? É um conceito que abrange transparência, ou seja, clareza nas contas públicas abertas a todos, os números abertos a todos. Eu sempre disse, quanto mais olhos, quanto mais ouvidos, mais chance de acertar, mais chance de tomar a melhor decisão. Para aquele gestor que está de boa fé, para quem quer fazer a coisa certa do jeito certo, mais olhos, mais ouvidos, que é transparência máxima, isso nos ajuda muito a fazer a qualificação da gestão pública. Então esse fórum tem a premissa da transparência, da inovação no serviço público, para que haja serviços públicos mais modernos, mais inovadores, que atendam melhor as pessoas, que gerem melhor qualidade de vida. Tivemos muitos exemplos disso aqui em Blumenau. Vou dar um exemplo do sistema pronto do atendimento na saúde, com agendamento online. Lembra que Blumenau foi um destaque no Brasil no agendamento das vacinas, quando as pessoas precisavam se vacinar. A gente fazia tudo pelo aplicativo. Tinha muita cidade aí no Brasil que as pessoas ficavam 6, 7, 8 horas na fila, no sol, na chuva. Aqui era tudo agendadinho, né? Minuto a minuto, porque a gente fez um sistema inovador, que foi, por exemplo, o sistema pronto. Aqui em Blumenau a gente fez o mutirão das ruas com acompanhamento online, para não ter fura-fila, para não ter jeitinho. Assim foi nas consultas, nas cirurgias, assim foi nos exames, no acesso às vagas da educação infantil. Então, só para dar alguns exemplos, né, de que a inovação no serviço público melhora na ponta a vida das pessoas, faz a diferença na qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, né? A inovação no serviço público, uma praça do empreendedor, como a gente fez aqui em Blumenau, que simplificou, que tirou a burocracia. Hoje, num guichê só, a pessoa sai com o seu alvará na mão, a consulta de viabilidade na mão. Antes era uma peregrinação sem tamanho. Então, inovação no serviço público quer dizer esses exemplos práticos, é transformar para melhor a vida das pessoas. Então, o governo aberto é transparência, é inovação e a participação das pessoas na tomada das decisões. Quanto mais mentes, né? Quanto mais gente pensando junto, mais chance de acertar. Exato. Então, esse fórum parlamentar vem ao encontro disso. Teve a presença do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, de universidades, o que demonstra da Controladoria Geral do Estado, o que demonstra o quanto esse programa tende a avançar em Santa Catarina e o quanto isso realmente faz a diferença. Eu sempre digo, a transparência, por exemplo, né, a inovação no serviço público,
ou a participação, isso não é um fim em si mesmo. Isso é um caminho, isso é um meio para gerar mais e melhores resultados. Então a gente está muito animado com a perspectiva desse fórum de fortalecer cada vez mais em Santa Catarina a cultura do governo aberto, ou seja, um governo que busque cada vez mais transparência, eficiência, inovação, simplificação, menos burocracia e realizar mais e melhor em favor das pessoas e para suas comunidades. O senhor está empolgado, deputado? Estou muito empolgado, estou muito animado com essa oportunidade, com o trabalho na Assembleia, com a chance de defender as nossas cidades, a região, trazer melhorias para os catarinenses. Falei desses temas macro, mas a gente tem questões pontuais. Por exemplo, teve enxurrada em Rodeio, Ascurra, né? Já tivemos a oportunidade não só de pessoalmente lá levar solidariedade, mas de levar os pleitos dessas cidades, por exemplo, para a Secretaria de Estado da Defesa Civil. Então, do micro ao macro, né, das situações pontuais às situações maiores, a gente tem tido uma capacidade de auxiliar. Um projeto de lei, por exemplo, que eu acabei apresentando e já está tramitando e já tem até o aval da própria Secretaria da Fazenda do Estado, existe um imposto ITCMD. O nomezinho é complicado, mas é uma coisa que afeta a vida de todos nós. Quando morre alguém, tem herança. Quando alguém faz uma doação para outra pessoa, quando tem às vezes uma partilha na separação e divórcio, gera o tal do ITCMD. E esse imposto tem uma das alíquotas mais altas do Brasil, 8%. Só quem passa ali sabe o quanto dói no bolso, né? Não é porque a pessoa recebeu tipo uma casa de herança que ela tem o dinheiro dos 8% para pagar de imposto. Às vezes vem a casa, mas a pessoa não tem a condição financeira daquilo. E hoje o parcelamento máximo é em 12 vezes. E a gente está trabalhando para que o parcelamento seja em 48 meses. Então são situações pontuais, mas olha a diferença que isso faz na vida da pessoa. Nesse caso específico, tem milhares de inventários, separações, divórcios que estão travados, parados, congestionando, atrapalhando o andamento do judiciário, dando lentidão a outros processos, porque não tem como quitar esse imposto. Então são iniciativas como essa, parcelamento do ITCMD de 12 para 48 meses, que a gente tem levado na Assembleia para simplificar, para desburocratizar, para tornar a vida das pessoas mais fácil e melhorar, em última análise, a qualidade de vida. Então tudo isso, claro, vai me empolgando e me animando no exercício do mandato pela condição que a gente tem de pelo menos se empenhar para fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. Que bom, isso é muito bom. A gente precisa dos nossos parlamentares empolgados, unidos, né, como a gente vê agora, esse início de legislatura na Assembleia Legislativa. Tomara que seja assim até o final. Uma das principais questões no Estado, deputado, está ligada à infraestrutura. Entrar e sair de municípios por rodovias estaduais está sendo uma dor de cabeça para muita gente. O senhor, na campanha, rodou por várias cidades aqui do Estado, passou pelas rodovias estaduais, deve ter passado por esses problemas também. E esse eu já vi desde o início, que é um dos principais debates na Assembleia Legislativa, né? Muitos, inclusive, questionam o repasse para obras federais e ter deixado de lado as questões estaduais em se falando de estradas. Nesse sentido, o que a gente pode esperar do deputado Napoleão Bernardes? Jorge, a questão de infraestrutura de Santa Catarina é uma questão de calamidade pública. Eu acho que é por aí mesmo. Um estudo recente demonstrou que as rodovias federais, as de Santa Catarina, são as que mais matam proporcionalmente no país. Não há muito tempo saiu um estudo da CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, dizendo que a malha rodoviária de Santa Catarina, as estradas catarinenses, são a pior do país. Ou seja, é um estado mesmo, é de calamidade pública. É uma coisa absurda. E as SCs, que são as rodovias estaduais, vivem uma situação caótica. Isso é prioridade absoluta lá na Assembleia. Inclusive, o conjunto dos deputados tem se manifestado nesse sentido, porque sem infraestrutura mais nada acontece. Infraestrutura é o caminho para a pessoa chegar até no atendimento de saúde, no hospital, para salvar a sua vida. A infraestrutura é o caminho para o turista chegar e ter desenvolvimento econômico, emprego e renda. Imagina, em Santa Catarina, só para dar um exemplo, a gente faz os transformadores mais modernos que são vendidos para o mundo e saem por essas estradas caóticas. Santa Catarina tem, né, a produção de suíno, de frango, das maiores do mundo, de leite do mundo, e passam por essas estradas caóticas. É uma coisa absurda. Nós temos proporcionalmente o maior número de portos do Brasil, nós temos 5 na nossa faixa litorânea, né? E ao mesmo tempo, para chegar lá, é o Deus nos acuda. Exatamente, né? Olha a dificuldade que é de trazer, por exemplo, né, a produção do Oeste
para os portos aqui de Itajaí Navegantes? É uma situação caótica. Isso vai perdendo a competitividade da indústria catarinense e, na prática, é quase como se a gente exportasse emprego, né? Porque quando a coisa aqui fica mais cara, o Brasil acaba tendo que importar. Ou seja, isso é fazer com que gere emprego lá fora em detrimento dos empregos daqui, das oportunidades daqui. Então, a questão da infraestrutura é um pilar importantíssimo para que haja a competitividade, a condição do Estado competir, dos produtos daqui irem competir e, enfim, para que as pessoas tenham dignidade, né, do seu direito de ir e vir, ter segurança no seu ir e vir, tenha qualidade no seu ir e vir. Então, o investimento em infraestrutura é altamente prioritário. O próprio governador Jorginho Melo tem a consciência disso. Foi anunciado e deve ser empossado na semana que vem um deputado para ser o secretário de infraestrutura, o deputado GR, que inclusive é da nossa região, é do Alto Vale, mas conhece bem também os dramas aqui do Médio Vale, da Foz do Itajaí. É alguém muito competente, muito preparado, muito trabalhador. Então a gente está muito esperançoso, né, que com o deputado GR, agora secretário de Infraestrutura, nós aqui na nossa região, não que a gente queira um olhar diferenciado. Eu sempre digo assim, a gente não quer nada a mais que ninguém, mas também não quer nada a menos que os outros. E eu tenho certeza que esse olhar de justiça, de proporcionalidade, o deputado GR, que é um grande deputado, vai ter em relação aqui ao nosso Médio Vale do Itajaí. O senhor acredita que o olhar do Estado para cá, para a região, vai mudar, deputado? Eu tenho essa convicção, primeiro porque hoje somos 4 deputados estaduais só no Médio Vale do Itajaí, o que representa um conjunto aí de 10% da Assembleia Legislativa. E nesses temas de interesse público da região, eu, o deputado Marcos da Rosa, Egídio Ferrari, Ivan Nades, temos trabalhado unidos nesse propósito de união do Vale. Por outro lado, o secretário GR, nesse campo da infraestrutura, por exemplo, é alguém muito comprometido com a questão da nossa região e conhece isso como ninguém. E eu tenho convicção, né, que o governador Jorginho Melo, tão bem votado aqui na nossa região, vai saber dar esse olhar, né, de prioridade para aquilo que eu sempre digo, né, que a gente tenha justiça e tenha proporcionalidade na distribuição dos recursos públicos. Como gestor público aqui em Blumenau, o senhor abriu caminhos para a modernização da transparência, né? As causas animais também se destacaram aqui na passagem do senhor como prefeito municipal. E outras ações que o senhor também desenvolveu aqui. O que disso, né, desse exemplo, o senhor pode levar para a Assembleia Legislativa que talvez possa vir a ser implantado em âmbito estadual? Todas essas boas práticas, tudo aquilo que deu certo, a gente consegue, na Assembleia Legislativa, botar para fora, botar para o Estado, né, no sentido de buscar replicar. Temos exemplos muito inovadores, a Praça do Empreendedor, que é um golaço para quem quer abrir o seu negócio, gerar emprego, renda, oportunidade, isso transforma a vida das pessoas. A qualificação profissional através do Entra 21, por exemplo, né, em que o aluno sai com o diploma numa mão e a carteira de trabalho assinada na outra. 80% dos jovens que passam pelo Entra 21 saem já com seu trabalho garantido. O paradesporto, né, o esporte para as crianças, adolescentes com deficiência, que é algo transformador na vida dessas pessoas em termos de dignidade, de mais saúde, de menos depressão, de mais qualidade de vida, de mais oportunidades de inclusão. A causa do bem-estar animal, né, que a gente avançou tanto num tempo em que pouco se falava disso e que tantas ações elas foram encaminhadas. E, claro, todo esse mecanismo de transparência de governo em que a nossa gestão foi reconhecida não só no Brasil, mas no mundo, e que é um pilar para ser o caminho e o instrumento para que governos realizem mais. Então, de todo esse laboratório aí de boas práticas, a gente com certeza tem muito ao que expor na Assembleia Legislativa em termos de tentar propagar aquilo que deu certo. Tomara, né? E a gente fica aqui na torcida. Deputado, obrigado pela visita do senhor aqui na Rádio Itaberá. Estamos aqui com espaço aberto também para que o senhor nos traga aqui todo esse trabalho que o senhor realiza lá na Assembleia Legislativa. Jorge, agradeço muitíssimo a oportunidade, o privilégio, o carinho. Bom estar aqui na Itaberá. Parabéns pela nova programação e que a gente tenha, né, enfim, com a fé em Deus e com muito trabalho, a capacidade de trazer muitas boas novas para Blumenau e pelo Vale aqui através das boas ondas da Itaberá. Muito obrigado. Um abraço, deputado. Vai passar o carnaval em algum lugar? Gosta do carnaval? Curte o carnaval? Eu estou na fase de curtir o carnaval com a minha pequena. Ah, pois que é o melhor carnaval do mundo, em ótima companhia. A Manu está com 5 anos. E eles dão uma canseira, né? Tô até magrinho. Tem uma programação aí para as crianças no final de semana. Legal, Jorginho. Obrigado. Tá certo. Um abraço para o senhor, tá? Um ótimo final de semana e um feriadão de carnaval positivo. Para todos que nos acompanham também. Tudo de melhor.
Agora são 11 horas aqui em Blumenau. Você está ligado na Boca do Povo aqui na Itaberá. Rádio Itaberá de Blumenau, 98,7 MHz. Integrante da rede Bandeirantes de Rádio.